Pessoal, bom dia, boa tarde, boa alguma coisa para quem vai assistir esse vídeo qualquer hora. Hoje eu vou falar do quê? Continuar falando desse livro aqui que não tem fim. Acho que eu vou fazer mais uns 4 ou 5 vídeos para finalizar esse livro aqui, porque já deu, né? Tô cansada já de falar sobre ele. Hoje eu vou falar da estrutura narrativa do livro. Não vou falar nenhum tema, nada daquela baboseira que eu tenho falado. Dos grifos, né? Vou falar do espaço, tempo, os personagens e o enredo. Essa é a estrutura narrativa. Espaço. A narrativa acontece em 2 espaços. Numa Londres futurística, onde vivem a Lenina, a Fanny, o Henry Ford, o Bernard Marx e todos os dirigentes daquele ambiente, daquela nova era, né, daquela Londres futurística, onde existe um governo comunitário, separado por castas, e todo mundo tem o seu destino pré-determinado. É isso. E é bem futurístico, eles vão de helicóptero, não a casamento. É assim, uma sociedade criada basicamente para produzir uma engrenagem, essa Londres utópica. E o outro espaço é o Novo México. O Novo México é como se fosse assim o que há de selvagem ainda, o continente americano. Um lugar de passeio, de visita, como se fosse um parque, uma floresta, uma Amazônia, onde vivem as pessoas selvagens ainda que não são civilizadas, não têm acesso à tecnologia, todo tipo de tecnologia. Tecnologia governamental, né, e produtiva. Aí tá. E nesse Novo México tem outros personagens que depois eles se encontram, que é o John, que é um mestiço. O que acontece? A mãe desse John um dia foi passear com um carinha, que é o Henry Ford. Foi passear, foi visitar esse parque, esse zoológico lá no Novo México. E o que acontece? Tem uma tempestade, acontece um bafafá lá, e o Henry Ford vai embora, esse personagem, e deixa a Linda pra trás. Linda, essa personagem que fica perdida lá, esquecida no parque estadual. No parque lá no zoológico no Novo México, no lugar onde eles vão visitar lá os selvagens. Só que daí ela não toma o sucedâneo de gravidez dela, lá a pílula, o remédio, e ela engravida porque ela fica lá naquele mato, acontece um bafafá, ela não consegue sair de lá e acaba tendo um filho, tem um filho. Só que daí eu não lembro. O John é um mestiço, ela engravida de um indígena. Eu fico imaginando que é do Henry Ford, mas não é, ela não estava grávida do Henry Ford. Apesar que eles pensam que o John é filho do Henry Ford. Mas não, ela é engravida de um indígena que fica dando álcool para ela, muita cachaça para ela aguentar, já que ela era acostumada com soma, que lá em Londres eles tomam soma, que é um calmante, e dormem por 18 horas, assim, quando eles precisam ficar bem, sair um pouco da realidade. Daí a Linda e o John vivem no México. O John é filho da Linda, que ela teve com o indígena lá, nesse lugar. Aí passa anos, coisa de 20 anos assim, é mais ou menos a idade que o John tem. A Lenina, que trabalha na fábrica, eu acho que até falei um pouco sobre ela, a Lenina, que trabalha na fábrica, vai visitar esse parque junto com o Bernard Marx, que é um cara que ele é um alfa, o Bernard Marx,
Ele é de uma casta superior, só que ele é esquisito. Não sei se eu já falei sobre isso. Parece que ele tem uma gota de álcool no sangue, assim. Ele é baixo para a casta dele. E ele é um pouco questionador, que é um problema sério ser questionador nessa sociedade utópica que todo mundo tem que viver pelo bem comum. Cada um tem que ter o seu destino, a sua função. E ele vai visitar vai com a Lenina lá, tirar onda nesse Novo México. E daí eles encontram o John. Só que ele é uma pessoa que ele gosta de tacar fogo no parquinho e que fala assim, vou levar esse John lá pra Londres, vou apresentar lá e vou meter o louco, vou falar que ele é filho do Henry Ford. Quero, sei lá, quero acabar com essa palhaçada aí, porque o Bernard Marx, ele era meio assim, queria meio que desestruturar a engrenagem. Aí ele convence a Lenina, tudo, chama esse John para conhecer esse admirável mundo novo e fala para ele as coisas sobre o que tem lá em Londres, que é muito legal, que não sei o quê. Só que o John, ele sabe algumas coisas lá da civilização, coisas que a mãe dele conta para ele, mas a mãe dele é um ser humano condicionado, então ela sabia algumas coisas que foi passada para ela lá naquela hipnopédia. E o John aprendeu algumas coisas também com o pai dele, daí tinha uns livros também lá, ele lia Shakespeare, o John lia Shakespeare, então a cabeça dele era muito romantizada, assim, ele era muito idealista, o John, vamos falar desse jeito. E que mais? Que ele também lia a Bíblia, ele tinha muito questionamentos. E ele ficou encantado de conhecer assim, essa nova Londres, o Bernard Marx meio que mostrou para ele que era uma coisa boa, que seria encantador, que ele precisava conhecer. E levou o John para Londres, para a civilização. Daí acontece muito bafafá, muito choque de cultura, muito. O John, ele dá algumas surtadas e lembrando que o livro foi publicado em 1932, então esse choque de cultura mesmo ainda é inevitável nos dias de hoje. Se a gente pensar que existe tanta tecnologia, prédios altíssimos, é coisa assim inimaginável para algumas pessoas, né, em relação à tecnologia, satélites, coisa e tal. E pensar que tem gente que não tem acesso a saneamento básico. Mas tem uma outra coisa, não tem nada a ver isso que eu tô falando. Tô falando de, por exemplo, existir grupo de pessoas indígenas que nunca foram vistos num lugar ainda intacto. Isso é maravilhoso, não sei se é maravilhoso. Que sempre vai existir esse choque de cultura. Eu sempre falo a mesma coisa, né? Mas é tão difícil, gente, explicar essa nossa existência dentro desse planeta, que parece que o ser humano não tem nada a ver com esse mundo. Parece um bando de gafanhoto que veio aqui para acabar com tudo. Não tem nada a ver com a estrutura narrativa. Eu tava falando com o John quando vai para a civilização. Posso dar um spoiler já adiantar? Que ele surta, que ele meio que quer um romance com a Lenina, começa a xingar ela de vagabunda, que pra ela, tipo, era muito estranho gostar de uma pessoa só, era confuso, ela já que partia pra cima dele por uma relação sexual, porque o comum pra ela era isso, e ele já queria romantizar, sei lá, pensar em amar pra sempre, pra ela isso era um absurdo. E daí ele também tem um choque quando ele encontra os Ypsilones, trabalhando todos iguaizinhos, na mesma função, ele dá uma surtadinha também. Ele vai conversar com o dono do mundo, com Mustafa Monge, faz vários questionamentos, que é o capítulo mais bombástico aqui do livro, que é, se eu não me engano, o capítulo 13, que é a conversa do John, do selvagem com o dono do mundo. Daí ele faz vários questionamentos em relação a Deus, em relação a muitas coisas. Mas vou deixar pra falar no outro vídeo, que já tá ficando muito longo. Mas, gente, o John se mata. Essa é a verdade. Ele se mata enforcado. É uma cena bem triste, assim, no final.
que ele fica pendurado, vagando pra direita, pra esquerda, assim. Ele se mata enforcado. Ele é um enforcado invertido. Uma coisa simbólica também. Vou falar sobre isso no próximo vídeo. Falou? Beijinhos.